trazidos por Larissa Nocco são desanimadores. Segundo a economista da Confederação Nacional da Indústria, 2026 deverá ser um ano de desafios, com a economia perdendo fôlego e juros ainda em patamar elevado. As expectativas para a economia brasileira são de continuidade desse processo de desaceleração, né, que vem já de 2025 e devem se estender ao longo de 2026. E entre os principais fatores que estão afetando a economia como um todo, mas principalmente a indústria de transformação, estão o patamar elevado das taxas de juros e esse processo de desaceleração da demanda, né, encarecimento do crédito, seja para os industriais, seja para os consumidores, ele já era um processo esperado decorrente do patamar elevado das taxas de juros. No entanto, isso tem sido agravado por conta da forte entrada de importados. Essa forte entrada de importados, principalmente de bens de consumo importados, que cresceu aí na casa de 15% no ano passado, ela tem capturado uma parcela importante do mercado doméstico, que então seria da indústria doméstica, né? Isso tem agravado esse cenário de enfraquecimento da indústria de transformação e é uma preocupação muito grande para todos nós. A indústria extrativa aparece como um ponto fora da curva. A produção de petróleo e minério de ferro foi quem ajudou a segurar os indicadores. Por tudo isso, o crescimento do país deverá ser o menor dos últimos 5 anos e o setor industrial vai sentir. Olha, para a gente é muito preocupante porque nosso produto é um produto de baixo valor agregado. Então, quando você tem uma incidência financeira muito alta, que é o caso dos juros, você termina inviabilizando a atividade. Então, pelo que a doutora Larissa nos traz hoje, que o ano 2026 é um ano de poucas perspectivas e de muitas notícias que nos remete e nos preocupa, então a gente fica muito receoso de investimentos ou de conseguir bons resultados e bons números neste ano 2026. A gente torce pela economia nacional, pela economia local, e ela começou trazendo um cenário não muito animador. Vendo uma retrospectiva de 2026, ela começou a falar também da projeção de 2027 por causa do PIB, né, que vai ter uma tendência para ter uma redução. Mas os dados que ela trouxe foram muito bons porque ela trouxe os dados da indústria, trouxe os dados do comércio e do mercado de uma forma geral, principalmente na parte de mão de obra, que é muito interessante, que hoje é uma falta que existe, é uma dificuldade de todo o mercado hoje, é mão de obra, seja ela produtiva, como ela parte da parte indireta, a parte administrativa, que é uma falta no nosso mercado de trabalho. Aqui no Rio Grande do Norte, o cenário não é muito diferente. A sondagem das indústrias extrativa e de transformação, elaborada pela Fierne em parceria com a CNI, mostrou que, na análise dos industriários, a atividade industrial potiguar permaneceu desaquecida entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A gente também tem um indicador que é o Índice de Confiança do Empresário Industrial, que é o ICEI. A gente observa que desde outubro de 2024, os indicadores de ICEI vêm reduzindo, mostrando que o empreendedor aumenta o seu nível de desconfiança com o futuro também, chegando a um dos menores patamares no final do semestre de 2025. Portanto, junto com uma desaceleração do emprego industrial, a gente tem um aumento da desconfiança do empresário. E, por fim, a produção. A produção também foi encerrada pelo IBGE e mostrou um recuo de quase 11% da indústria potiguar. Esse recuo é muito alto. A indústria brasileira, por exemplo, ela teve um crescimento de quase 1% na indústria. E o Rio Grande do Norte teve uma redução de 11%. Essa redução ela realmente fica concentrada no petróleo e gás, que superou aí 15%, enquanto outros setores como transformação, confecção, praticamente ficaram ali no 1%, 0,8%, o que é um crescimento muito pequeno. O presidente da Fierne, Roberto Serquis, falou da importância de ter uma leitura atualizada do cenário econômico, principalmente em um ano eleitoral. Nós vivemos um ano eleitoral e, além de ser um ano eleitoral, você tem uma polarização e uma série de aspectos indicadores econômicos que terminam por gerar um processo de confiança ou não do empresariado. Então, os números que a doutora Larissa Nocco apresentou aqui traz um cenário de preocupação, mas, ao mesmo tempo, ela projeta
uma certa estabilidade. Não há um perigo de queda de crescimento. Há um crescimento fraco, mas que será mantido. Nós estamos diante também, e aí são dois fatores que trazem essa preocupação maior, que são o início da implementação da reforma tributária, por um lado, e a questão da ameaça da redução da jornada de trabalho. São duas mudanças estruturantes simultaneamente. Então, essa ameaça, ela traz sim uma expectativa por parte do empresariado que puxa a questão da confiança para baixo.